Assim, rapaziada, nessa primeira entrevista aqui do Xabi Alonso, ele falou, né, pela primeira vez, como ele pretende usar tanto o Vinícius Júnior quanto o Mbappé no novo esquema tático dele. E esse esquema, na minha humilde opinião, rapaziada, só pode dar errado se ele cometer um erro apenas. Daqui a pouco a gente fala, né, desse erro que o Xabi Alonso no comando do Real Madrid não pode cometer de jeito nenhum caso ele queira ter sucesso, né, no maior time do mundo. Porque agora, né, lá na Espanha tá tendo simplesmente esse debate aqui. Se liga só nesse debate. O Real Madrid dará a camisa 10 para Kylian Mbappé após o Mundial de Clubes. O debate é simplesmente esse. Quem deve, né, herdar a lendária camisa 10 do Luka Modric? Quem deve ser o novo herdeiro? Mbappé, Rodrigo ou Bellingham? Os principais jornais lá da Espanha, como o Marca, por exemplo, já tá dando tipo como certo, igual tá dizendo aqui, que a lendária camisa 10 não vai ser do Rodrigo, não vai ser do Bellingham, e sim vai ser do Mbappé. O que eu discordo bastante na minha humilde opinião, rapaziada. Pra mim, mesmo estando em baixa aí no Real Madrid, quem deve ser o dono da camisa 10 tem que ser o Rodrigo, não tem jeito, tem que ser o Rodrigo. Porque raciocina comigo, a gente que acompanha o Real sabe, né, que tudo dentro do Real Madrid, literalmente tudo, funciona meio pela uma espécie de hierarquia. Então, por isso que pra mim, pelo fato, né, de estar mais tempo dentro do time, pra mim quem deve ser automaticamente comunicado se quer ou não a camisa 10 tem que ser o Rodrigo, não tem jeito. Mas assim, só lembrando, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí embaixo sobre quem, na visão de vocês, deve ser o novo herdeiro dessa camisa 10. Mbappé, Rodrigo ou Bellingham ou outro jogador. Comenta a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E assim, quem falou também aqui, né, como pode jogar e como deve jogar o Real Madrid do Xabi Alonso, foi simplesmente ela aqui, que pra mim é a pessoa que mais entende no Brasil e se pá no mundo de Real Madrid, é simplesmente aqui a Tati Mantovani, se liga só. Xabi Alonso chegou, já trabalha no CT de Valdebebas, mas na sua chegada ao Real Madrid nos deu poucas pistas de que Real Madrid a gente vai ver na mão do Xabi Alonso. Porém, nos deixou algumas ideias, que é o que vamos tentar explorar aqui nesse vídeo para tentar entender o que a gente pode esperar e ver deste Real Madrid de Xabi Alonso. Primeiro, dizer que o mais rápido, talvez, é tentar pegar todas as ideias que o Xabi Alonso colocou em prática no Bayer Leverkusen, lembrando que foi o primeiro projeto dele em um clube de elite do futebol europeu, ou seja, em um clube que está disputando a primeira divisão de uma das grandes ligas europeias, pegar aquele Bayer Leverkusen e trazer para o Real Madrid, tentar pegar aquele sistema e aquele esquema e encaixar as peças do Real Madrid. Seria o mais fácil e rápido de fazer. O problema é que as peças são muito diferentes. Então, nesse início, pelo menos, de trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid, fica difícil até a gente conseguir montar uma escalação usando aquele esquema e aquele sistema do Bayer Leverkusen com as peças que o Xabi Alonso conta hoje, principalmente para jogar o Mundial de Clubes ou Copa do Mundo de Clubes, que vai ser a primeira competição que ele vai estar à frente do Real Madrid. Primeiro, só dizer que os tempos são muito curtos e que, por isso, talvez a gente não veja no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, o que realmente será o Real Madrid do Xabi Alonso. Só para trazer uma ideia para vocês em relação a tempos, o Xabi Alonso foi apresentado nesta semana, dia 26 de maio. Ele começa os primeiros treinamentos com o elenco do Real Madrid na próxima semana, a partir do dia 2 de junho. O problema é que até o dia 9 de junho ele não vai contar com os jogadores que estão com as suas seleções europeias, principalmente. Tem muitos jogadores no departamento médico e tem muitos jogadores que viajam com suas seleções. Então, o trabalho real com vários jogadores ele começa a partir do dia 9 de junho. Sendo que jogadores que estão com seleções sul-americanas já vão direto para os Estados Unidos para iniciar o Mundial de Clubes. Então, em teoria, o Xabi Alonso tem do dia 9 ao dia 18 para tentar implementar alguma coisa com o atual elenco do Real Madrid, que vai receber alguns reforços já para o Mundial de Clubes, o principal deles já anunciado, o zagueiro Hausen, mas o Xabi Alonso pediu e o Real Madrid deve conseguir um lateral esquerdo, e também vamos ver se consegue a liberação junto ao Liverpool do Trent Alexander-Arnold.
Esses, mais os jogadores que o Real Madrid tem no seu elenco, são os que vão para o Mundial, sendo que tem vários jogadores que ainda não vão disputar essa competição porque seguem no departamento médico. Então o Xabi Alonso vai ter muito pouco tempo para, de verdade, pegar o que ele vai querer que seja o seu Real Madrid na próxima temporada, nessa competição na qual ele vai ter, com todo o elenco disponível, 3 ou 4 dias apenas de treinamento nos Estados Unidos antes da estreia do Real Madrid na competição. O Xabi Alonso do Bayer Leverkusen, a gente viu um time ser bastante camaleônico, mas encontrar na temporada 2023-2024 o seu ápice, né? O seu prime. Jogando aí num esquema 3-4-2-1 ou 3-4-3 quando atacava, mas enfim, um esquema com uma linha defensiva com 3 zagueiros. No Real Madrid, neste momento, o Xabi Alonso nem contaria com 3 zagueiros à disposição para montar o time, porque Rüdiger está no departamento médico, tentando se recuperar para a volta no Mundial de Clubes. O Raul Asensio é, em teoria, o único à disposição. O Hausen está chegando e já deve chegar direto para o time titular, porque o Real Madrid tem a baixa do Militão e tem a baixa do Alaba, e esses 2 jogadores, vamos ver quais são as condições, principalmente do Militão, para disputar o Mundial de Clubes. Alaba acho muito difícil, praticamente não chega. Então, já não tem nem zagueiros tantos para colocar numa formação com 3 zagueiros. Ele pode puxar o Tchouaméni, que o Ancelotti utilizou muito como zagueiro. Ele pode ter a volta do Carvajal, que está trabalhando para tentar voltar para o Mundial de Clubes, que também já atuou como zagueiro e poderia ser utilizado como zagueiro. Mas lembrando que o único lateral direito disponível para o Real Madrid nesse momento é o Lucas Vázquez. Na lateral esquerda só tem o Fran Garcia, porque o Mendy não vai se recuperar a tempo do Mundial de Clubes. Então, na real, para conseguir montar essa linha de 3 defensiva, o Xabi Alonso ainda não tem nem peças para poder fazer isso. Se ele vai contar com todas essas peças necessárias para a estreia no Mundial de Clubes, talvez sim. Vamos ver até lá. Mas para implementar exatamente o sistema que deu tanto sucesso a ele no Bayer Leverkusen, neste momento ele não tem peças. Segundo ponto, que a maioria dos jogadores do Real Madrid não está acostumada a jogar com uma linha de 3 zagueiros. Questão dos alas, dos laterais, né? O Real Madrid está acostumado a jogar com mais laterais, tem mais laterais. Alas não tem tanto, até porque costuma jogar com 2 pontas do meio para frente, fazendo mais essa função de abrir o campo do que propriamente 2 alas. Então, o time não está acostumado a jogar dessa forma. Pensando que o sucesso do Bayer Leverkusen foi nessa formação, a gente tem a gente é levado a pensar que o Real Madrid do Xabi Alonso vai ser igual. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Em alguns momentos, principalmente nessa temporada, ele usou, que não foi de tanto sucesso com o Bayer Leverkusen, ele usou uma linha de 4 jogadores na defesa. Chegou a escalar o time no 4-4-1-1 e no 4-4-2. Então, ele já jogou assim. Inclusive, na Real Sociedad B, a gente viu a Real Sociedad B do Xabi Alonso jogando com uma linha de 4 defensores. A gente tem essa... a gente parte do princípio que vai ser igual, mas talvez não seja. E aí eu me agarro ao que a gente tem, que são as palavras que a gente já ouviu do Xabi Alonso. Na primeira entrevista coletiva como técnico do Real Madrid, ele não quis dar pistas exatamente de qual é a ideia que ele tem na cabeça, mas ele deixou claro que ele tem uma ideia. Usou muito a palavra flexibilidade, o que é importante, porque ele coloca a característica dos jogadores na frente de uma ideia estabelecida de jogo, que eu acho que ele tem, mas ele vai olhar exatamente as peças que ele tem para ver se encaixa, senão ele vai ter que mudar a ideia do jogo ou tentar fazer num prazo muito rápido que jogadores que não estão acostumados a fazer isso façam isso, talvez para o Mundial de Clubes não do tempo, mas talvez para a próxima temporada sim. Flexibilidade, dinamismo, e aí é uma palavra-chave que é uma palavra que o Ancelotti utilizou muito na temporada passada, circulação rápida da bola, o jogo sem bola é muito importante, a dinâmica, né? Ser um time dinâmico, ser um time móvel, ser um time rápido, ser um time que ocupa espaços, que não necessariamente um jogador está preso à sua função, mas está preso ao seu lugar no campo. Isso tudo o Xabi Alonso vai ter que levar para um elenco que, na temporada
penúltima temporada do Ancelotti entendeu melhor tudo isso, na última temporada não fez nada disso, o Ancelotti não conseguiu, em praticamente nenhum momento da temporada, fazer o time ser dinâmico, rápido, movimentar a bola rapidamente, entender os espaços dentro do campo e ocupar eles. Não conseguiu. É um desafio para o Xabi Alonso. Ambição e proatividade. Ele quer um time que não seja reativo e que seja proativo. Aí eu acho que esse é um ponto que combina com a flexibilidade, porque eu acho que vai depender muito do rival. Não com todos os rivais a gente vai ver o mesmo Real Madrid do Xabi Alonso. Ele falou muitas vezes na entrevista coletiva, pode ser uma linha de 3, pode ser uma linha de 4, pode ser 2 atacantes, pode ser 3 atacantes, pode ser 5 jogadores no ataque. Por quê? Porque o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso ocupava muito o campo rival. Tinha como estratégia a pressão alta, subir, roubar a bola para estar mais perto do gol quando ela chegasse. Ponto é que o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso era um time muito organizado, com uma estrutura muito definida, com um jogo muito trabalhado, e ele vai ter que conseguir, pelo menos essa parte que eu acho que ele vai querer, organização, estrutura, cada um entendendo exatamente o que tem que fazer, quando tem que fazer, isso ele vai tentar levar para o Real Madrid. Em que sistema de jogo, e aí ele fala bastante na entrevista coletiva, de que a foto fixa do sistema não necessariamente vai ser o que representa o jogo dele. A gente pode ver o jogo começando com uma escalação e de repente a gente olhar e não ver essa escalação e o time tá fazendo outra coisa em campo, porque a foto fixa não vai representar exatamente o que ele quer que o time faça. Então, são muitas mudanças de um técnico que tem as ideias muito claras, mas que na chegada do Real Madrid está se mostrando na linha de como foi a chegada dele no Bayer Leverkusen, ele falando em ambição, ele falando em proatividade, ele falando em dinamismo, em ocupar os espaços, em leitura dos espaços, na parte mais importante, ser o jogo sem a bola, em os jogadores precisarem correr, precisarem entender as posições no campo e não necessariamente a função que tem que desempenhar. Enfim, tudo isso meio que ele repetiu no discurso da apresentação do Bayer Leverkusen para o Real Madrid. O que ele traz de novo é a questão da flexibilidade, porque ele nunca teve na mão dele jogadores do nível que ele vai ter no Real Madrid. Por isso, na entrevista coletiva, ele fala, por exemplo, de Vinícius Júnior e de Kylian Mbappé. Ele diz, são jogadores diferenciais e o que a gente pode ganhar na temporada passa por o quanto eu vou conseguir colocar esses jogadores no seu máximo nível. Essa é a minha tarefa. Então ele assume que para ele conseguir fazer tudo o que ele tem que fazer, passa por ele conseguir encontrar o melhor nível dos dois jogadores que ele considera diferenciais para o time poder ter resultado. Depois, ele fala muito na questão da posição do Jude Bellingham, que foi um trunfo do Ancelotti na melhor temporada de toda a trajetória do Ancelotti no Real Madrid, na primeira do Bellingham, e que na temporada passada o Ancelotti teve que mudar o Bellingham muitas vezes de posição. E foi uma temporada que fisicamente o time caiu num nível geral e o Xabi Alonso vai ter o desafio de recuperar também o físico. Ele fala de físico e ele também fala de mental. Então já dá para ver que ele vai estar preocupado com o completo do jogador e não só com alguma coisa. Vai ser muita coisa que vai mudar da era Ancelotti para a era Xabi Alonso, porque a gente está falando de formas de trabalho diferentes, de ideias para o que está se vivendo agora de uma forma diferente, mas eu acho que a base, pelo menos me parece ser a mesma. Um técnico que também vai olhar para o que tem antes de definir e só viver de uma única forma de jogar. O Ancelotti, o que fez ele ter tanto sucesso em todos os clubes que ele passou, foi exatamente a flexibilidade, sempre olhando a característica do jogador. E eu acho que isso o Xabi Alonso vai tentar fazer. Ele tem as ideias dele de jogo, é um time que quer ser proativo, que quer ter a bola, que quer criar, que quer fazer o rival jogar no seu ritmo. O ponto é que para conseguir fazer tudo isso, e aí ele fala muito no discurso dele, que ele vai precisar ganhar o vestiário, ganhar o discurso dele, tem que entrar no vestiário, os jogadores têm que comprar a ideia dele, e a partir dali pode ser que ele consiga o que ele quer, que é a conexão do jogo com a torcida, que ele quer que o torcedor se reconheça no campo. Isso talvez seja mais fácil de encontrar em clubes que têm uma ideia de futebol mais estabelecida. O Real Madrid não é um desses. Teve técnicos que pensaram muito diferente o jogo, mas que sempre colocaram como pilar fundamental os jogadores.
O Xabi Alonso é um cara que nos parece ser que tem uma ideia um pouquinho mais estabelecida do que ele quer fazer, mas ele tá vindo com a flexibilidade para também poder se adaptar ao que é o estilo do Real Madrid, que é ganhar em primeiro lugar. Então, acho que quando ele utiliza bastante a palavra flexibilidade, ele vai nessa linha. Estou curiosa para saber como é que vão ser os primeiros jogos do Xabi Alonso e estou curiosa para ver o que a gente vai ver dos primeiros jogos no que realmente vai ser o Real Madrid do Xabi Alonso, talvez só no início da próxima temporada. Acho que o Mundial de Clubes vai servir para ele começar a implantar as ideias dele, talvez a gente comece a ver alguma coisa, mas eu acho que realmente o que vai ser o Real Madrid do Xabi Alonso a gente só vai ver na próxima temporada. E vamos ver o quanto vai ou não pesar o Mundial de Clubes nessa história toda, porque vai ser muito pouco tempo de trabalho, ele precisa conseguir resultado, é uma competição que o Real Madrid está dando bastante importância e que é a possibilidade de primeiro título para ele. Então, a pressão vai ser grande, mas acho que ele tem as ideias claras na cabeça dele, apesar da gente ainda não entender exatamente quais são essas ideias, mas pelo que ele já fez na carreira, dá pra gente entender que ele quer um Real Madrid bem diferente do Real Madrid que a gente viu na última temporada. E agora, recentemente, quem falou como deve jogar futuramente a dupla Mbappé e Vinícius Júnior foi ele mesmo, rapaziada. Simplesmente o Xabi Alonso, se liga só. Hombre, primero es una suerte que tengamos jugadores de ese nivel, ¿no? No solo Kylian o Vinicius, sino otros tantos, pero sin duda son dos jugadores diferenciales que marcan las diferencias y que les tenemos que sacar todo lo que tienen, ¿no? Porque si ellos dan el máximo nivel, pues el equipo pues va a ser mucho más ganador, ¿no? Y eso es lo que queremos. Pero sí que tengo ideas, sí que quiero. Pues todavía queda tiempo hasta que nos juntemos con ellos, pero yo voy a usarlo para ir trabajándolo y que ellos lo sientan, ¿no? Eso va a ser, para mí es muy importante, ¿no? Cuando hay esa comunicación y esa conexión de qué es lo que queremos y qué es la manera correcta, las cosas funcionan mejor y con ellos son jugadores de alto nivel y es la tarea que me toca. E assim, pra mim, né, na minha humilde opinião, o único erro que o Xabi Alonso não pode cometer dentro do Real Madrid de jeito nenhum é não colocar, né, a ideia dele em prática, com medo dos jogadores, como eu posso dizer, não assimilar o jogo dele. Porque eu acho, né, como torcedor do Real Madrid, tenho total certeza que quem torce para o Real Madrid, que tá ansioso para ver o Xabi Alonso treinando esse time, é que a gente, querendo ou não, a gente quer um time diferente no ponto de dominar o jogo, mesmo, principalmente, né, quando a gente jogar com times, como eu posso dizer, tão qualificado quanto o próprio Real Madrid. Porque na minha visão, né, na minha humilde opinião, um time do tamanho do Real Madrid, um time que tem os jogadores com a qualidade que o Real Madrid não pode, às vezes, querer jogar muitas das vezes de forma reativa. Mas só lembrando, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. Se na visão de vocês aí, qual a possibilidade de dar errado ou dar certo aí do Xabi Alonso no Real Madrid? Comenta a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? E não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever aqui no canal, para você não perder mais nenhuma novidade sobre o Real Madrid que eu trago aqui nesse canal basicamente todos os dias. Então um forte abraço e te vejo aqui no próximo vídeo.